Aleluia, louvado seja Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos, que a graça do Eterno esteja com cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. É motivo de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque Deus, Ele tem permanecido fiel para com as nossas vidas. E por ter permanecido fiel, a igreja não para, a igreja ela é dinâmica, a igreja está aí para junto nós compartilharmos aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. E isso é motivo de louvor e gratidão a Deus. Louvamos a Deus, queremos dar uma saudação aí aos irmãos que estão chegando, irmão Marlúcia, irmão Wilane. Nós temos aí alguns irmãos já conosco, participando desse momento de interação, esse momento de estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor Jesus. E eu quero, nesse instante, já fazer uma oração inicial com você. Eu queria que você aí, onde você estiver, você possa estar meditando conosco, pedindo a Deus a graça e a paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos que estão ligados conosco, mesmo aqueles que não podem, nesse momento, estar conectados conosco estudando, mas vai ter a oportunidade de mais à tarde poder estar conosco no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã nas tuas mãos. Que o Senhor Jesus nos capacite a compreendermos, ó Deus, os tempos, a compreendermos, ó Deus, a Tua Palavra e não ser somente ouvintes, mas praticantes de Tua Palavra. Rogo a Ti, ó Deus, que venha abençoar cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão conectados conosco, ó Deus, participando, ó Deus, deste momento de reflexão da Tua Palavra, Senhor. Nós Te pedimos nesta hora que a graça e a unção do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É muito bom nós estarmos juntos, participando aí desse momento de estarmos ouvindo a palavra, participando, tirando algumas dúvidas, né? E isso é motivo de nós estarmos firmes na presença do Senhor. E nós queremos, de início, pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 6, 5 e o verso 6. Quero que você, se você está com sua Bíblia aí, é um texto de 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 5 e o versículo de número 6. Espero que você encontrou aí este texto para a nossa meditação neste momento, no nome do Senhor Jesus. É importante nós compreendermos aquilo que a palavra do Senhor tem para com os nossos corações. E o texto bíblico diz assim: pois nem quando chegamos à Macedônia não tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Quando nós lemos este texto bíblico, nós passamos a perceber algumas coisas que nos passam desapercebidos. Estamos num momento complicado no nosso país, um momento onde as pessoas estão, algumas com muitos temores, com algumas dificuldades. E olhando para esse texto, Paulo ele estava sendo pressionado
ele sofria vários conflitos. Esses conflitos pelo qual Paulo estava passando eram tristezas, ele estava triste por isso, havia forças que desmotivava, Paulo estava abatido. E por estar abatido, às vezes nós não percebemos aquilo que ele tem para com as nossas vidas. E é aí que nós precisamos entender o projeto de Deus, entender o que Deus tem para com as nossas vidas. Olhar para toda essa dimensão do que Paulo estava passando, do que ele estava enfrentando, é olhar justamente para a situação que nós estamos vivenciando hoje. Uma situação de conflito, uma situação de algumas dificuldades, de alguns temores. E Paulo, ele estava passando justamente por isso. Havia uns conflitos internos e externos. Alguma tristeza era causada na vida de Paulo. E se nós olharmos o texto anterior, o capítulo anterior, o povo de Corinto era um povo difícil, rebelde, sem comprometimento. E isso causava para ele mesmo alguns desconforto. E esses desconfortos, às vezes, têm causado para nós também algumas dificuldades de compreendermos a palavra, de compreendermos aquilo que Deus tem nos dado como verdadeira compreensão da sua palavra, levando muitas pessoas a estarem abatidas, levando muitas pessoas a estarem com algumas dificuldades, algumas pessoas... Porque quando nós falamos sobre abatimento, nós precisamos perceber a causa desse abatimento. É a pessoa que fica meio triste, amedrontada, com medo da situação. E hoje nós encontramos muitas pessoas nessa situação. O quadro político, o quadro que se encontra o país de insegurança, tem causado em muitas pessoas um abatimento, uma prostração de estar como se fosse sem saída, jogado ao chão por não perceber aquilo que de fato estão vivenciando. O abatimento ele leva as pessoas à tristeza, à angústia, mas o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui diante desse abatimento são atitudes que nos leva a crer que Deus está no controle de todas as coisas. E é aí que nós precisamos fazer um questionamento. O que fazer quando estamos abatidos? O que fazer diante dessa dificuldade que às vezes nos leva a ser pressionados e ficarmos abatidos pelos conflitos que às vezes nós temos? Conflitos esses que nos leva a ficar angustiados, atribulados. Como diz outra tradução aqui no versículo 5, vai dizer o seguinte: pois nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Muitas pessoas estão se sentindo atribuladas, e quando as pessoas sentem assim atribuladas, elas não percebem aquilo que as próprias Escrituras Sagradas nos diz. E é aí que nós precisamos recorrer à palavra do Senhor. Recorrer àquela palavra que nos dá a compreensão maior daquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Deus, Ele tem algo na sua palavra que nós precisamos buscar. E aí, quando nós olhamos para a palavra diante desse abatimento, diante dessas dificuldades pelas quais nós estamos passando, nós claramente precisamos dizer: Deus,
em teu nome eu sou mais que vencedor. Em teu nome eu sou mais que vencedor. E quando nós lemos o texto de Salmos, o Salmo 42, verso 5, ele vai nos dar uma palavra forte a esse respeito. Porque estás tão abatida, ó minha alma, porque te angustias dentro em mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Que coisa maravilhosa é percebermos que o salmista, ele reconhece essa situação que às vezes nós passamos, uma situação de dificuldade, uma situação de angústia, abatidos. E nós precisamos perceber, agradecer e buscar diante do Senhor uma vida transformada, uma vida renovada em Cristo Jesus. Porque se assim está abatida a nossa alma, existe uma causa. Será que é essa enfermidade, hoje tão temida pelas pessoas, chamada Covid-19? Será que é a forma de nós estarmos isolados, sem comprometimento, sem perspectivas? Não. Estar abatido faz parte do ser humano. Se não é por uma enfermidade, é por uma situação, é por um sentimento, todos nós somos passíveis a estar abatidos, angustiados. E quando Paulo fala para a igreja de Corinto que ele também estava sentindo angustiado, isso significa para nós que todos nós podemos nos angustiar, independente de sermos cristãos, de sermos da igreja X ou Y, não. Todos nós passamos por essas dificuldades. Mas o que nós precisamos mesmo é olhar a própria palavra do Senhor e compreender o que ela tem de melhor para nós. O que ela tem de mais agradável para com as nossas vidas. Olhar a palavra é perceber que quando nós estamos abatidos, nós temos algo a fazer. Diante do abatimento, eu devo resistir. Eu não posso desistir. Eu preciso, de fato, compreender que Deus está no controle. Por isso, diante do abatimento, não desista. Não desista. Diante dessa dificuldade, busque a Deus. Olha o que Paulo fala à igreja de Gálata. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha a coisa que às vezes está acontecendo. Às vezes nós estamos desfalecendo, sem forças para caminhar. E agora? Não estou congregando, não estou indo na igreja. A igreja é você. Você pode cultuar com a sua família, você pode buscar a Deus com a sua família. Não deixe a circunstância, não deixe a dificuldade angustiar o seu coração. E é isso que nós precisamos fazer em Cristo Jesus. Né? Nós queremos, nesse instante, agradecer os irmãos que estão aí na audiência, participando conosco, né? Também está ouvindo aqui. Queremos agradecer a Deus a presença de todos vocês que já estão curtindo, estão participando. O nosso irmão Vianney, o nosso irmão Elias, que Deus abençoe vocês aí e traga também graça e paz ao coração de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É bom ter vocês conosco, participando juntos, porque olhar para a palavra é compreender. E agora? O que fazer diante desse abatimento? Se a Bíblia diz que nós não podemos desistir, ou o livro de Gálatas que nós lemos, não podemos cansar de fazer o bem, porque nós, a seu tempo, Deus vai nos dar condições de ceifar e ser abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Agora,
Quando Paulo chega a dizer, pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. O que fazer diante desses abatimentos? Quando nós lemos o Velho Testamento, lá no livro de Abacuque, Abacuque estava passando um momento difícil. E a oração de Abacuque dizia, até quando, ó Deus, nós vamos ficar nessa situação? Até quando vamos buscar essa graça de estarmos juntos? Até quando eu vou pedir por violência? Às vezes nós estamos justamente na mesma situação. Até quando nós vamos ficar nesse momento aí de angústia e dificuldade? Que Deus possa estar abençoando e nos dando essa palavra. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como as da corça e me faz andar altaneiramente. Deus é a sua fortaleza, meu irmão. Deus é a sua fortaleza, minha irmã. Não desista. Creia. Em meio a essa turbulência que nós estamos vivenciando, extremos, às vezes são abatimentos que nos vêm do interior. A gente não sabe nem explicar esse abatimento. Mas precisamos crer no Senhor Jesus. Precisamos crer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos crer que Ele pode todas as coisas, nos dando bênção no nome do Senhor Jesus. Né? E quando nós olhamos essa questão desse abatimento, nós não podemos deixar que o nosso pensamento atrapalhe a nossa vida. Provérbios 23 vai dizer o seguinte, diante do abatimento, devo ter meu pensamento ligado no Senhor. Porque como imagino na minha alma, assim ela vai ser. Às vezes nós estamos com pensamentos negativos. Às vezes nós compreendemos, olhamos para os noticiários, só tristeza, só morte, angústia, desespero. Como é que eu vou fazer assim? Preciso, de fato, compreender, como Paulo diz, que os meus pensamentos devem estar no Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ele chega a dizer isso. Por isso, diante do abatimento, devo ter meu pensamento no Senhor. Porque assim como a sua alma imagina, assim você é. Então, compreender isso é compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. E diante do abatimento, eu não posso conformar com essa situação. Não posso. Olhar para o processo político, olhar para o processo religioso, para a situação que as pessoas estão vivenciando hoje. Eu não posso conformar com isso. Não posso. Eu tenho que orar, buscar posicionamento diante de Deus para ver o que a palavra dele me diz. E o que a palavra dele nos diz? Diante do abatimento, não devo conformar com a situação. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos condições de sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Não permita que essa tribulação, esse distanciamento social, não permita que nada disso atrapalhe a sua comunhão com Deus. Deus, Ele é verdadeiro e Ele quer dar ao seu coração uma vida de paz, uma vida de bênção, em nome do Senhor Jesus. E é aí que nós
recorremos o que o texto bíblico vai dizer. O que o texto bíblico diz para nós, que nós lemos e às vezes não percebemos? Verso 6 do texto de 2 Coríntios que nós lemos. O que o texto vai dizer para nós? Vai dizer algo tremendo que às vezes nós deixamos passar desapercebidos. Vamos lá ler lá? Deus, contudo, nos consola, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Isso aqui são coisas fantásticas que, diante da tristeza, da pressão, do abatimento, existiam algumas coisas aqui que não afetou o coração de Paulo. Por quê? Ele não lamentava. Ele não lamentava. E esta é uma orientação que eu quero passar para você. Que você não se lamente. Não lamente por estar isolado, não lamente por estar sem trabalhar. Não lamente isso. Comece então a perceber o que Deus tem para a sua vida. Diante de todas essas dificuldades, do abatimento que às vezes nos assola, Paulo nos dá aqui duas coisas interessantes. Primeiro é que ele não lamenta. Segundo é que ele se alegrava, ele tinha satisfação, porque ele conhecia o propósito de Deus. Ele conhecia o propósito de Deus. E é justamente aí que nós precisamos entender. Às vezes eu e você estamos passando por tribulações, por abatimentos, e por não perceber a vontade de Deus, nós sofremos mais. Mas Paulo se alegrava. Não é vergonhoso ter medo, não é vergonhoso ter dificuldade. O que Paulo nos ensina aqui é que diante do abatimento, ele reconhece que precisa de ajuda. Olha só o que o texto bíblico vai dizer. Mas também pelo conforto que recebeu e pelo zelo. Eu quero ler o texto todo para você entender. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Olha só, todos nós precisamos de ajuda. Não existe cristianismo solitário. Somos um corpo pelo qual nós precisamos estar juntos, né? Mesmo perto, longe, como igreja. Por isso que Deus às vezes permite que essas circunstâncias ocorram para nos dar a oportunidade de nos aproximar. Olha para vocês verem, nós temos aí a nossa irmã Grazi, a irmã Maria, a irmã Eunice, o Aparecido Taveira. Olha só, pessoas de longe e de perto que estão lá em outro lugar, em Goiânia, Cachoeira Dourada, aqui mesmo em Barra do Garças, pessoas conectadas conosco, pessoas que estão declarando aí, que estão juntos, assistindo, participando. Isso é corpo. É o que a palavra vai dizer, que nós temos saudade uns dos outros. Mesmo com as nossas preocupações, com as nossas tristezas, nós precisamos nos alegrar, porque quem nos une é o Senhor. E às vezes Ele permite certas circunstâncias para dar-nos a oportunidade de estarmos juntos pela fé, de estarmos juntos pela graça eterna do Senhor e compreendermos esse grande amor do Senhor para com as nossas vidas. Quando ele fala para a igreja de Filipos, no capítulo 1, verso 6, ele chega a dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la. Deus começou uma obra. Ao olharmos essa circunstância toda que nós estamos passando hoje, uma circunstância de temor, de dúvida, de pânico que algumas pessoas estão vivenciando,
não é somente por causa do coronavírus, chamado de Covid-19. Não é só por causa disso. Se acharmos que é só isso, nós estamos iludidos. Existem questões políticas, existem o mundo espiritual, existe uma estratégia maligna por trás de tudo isso, e que nós precisamos orar. Como igreja, unir forças para perceber que a volta do Senhor Jesus não está longe, está aí, para todo mundo ver. E Paulo, quando ele chega a dizer para a igreja de Filipe, ele é muito contundente. Porque Deus, ele, lá no capítulo 2, versos 13, ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que nós nos alegremos. Não se lamente. Toma Paulo como exemplo, mesmo sendo atribulado, com dificuldade, abatido, mas ele chega a dizer que estava plenamente alegre, satisfeito com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Meditar nesses dois textos de Filipenses é algo que nós precisamos fazê-lo, porque Deus tem algo para nos abençoar no nome do Senhor Jesus. E é aí que nós precisamos olhar para a nossa vida. Hoje, de manhã, preparando para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, estávamos lembrando aqui do cuidado que nós temos que ter com essa situação que nós estamos passando. E aí, lendo o texto que diz assim que ele se preocupava com os irmãos tinham saudade uns dos outros, eu lembrei da nossa irmã Maria Mercedes. A irmã Leia está lá conectada também. Lembrei da irmã Maria Mercedes, fazendo a chamada, fazendo todas aquelas coisas. Nós temos que orar para que nós possamos também, mesmo longe, estarmos em comunhão uns com os outros, para que a glória do Senhor venha prevalecer na nossa vida e tenhamos condições de sermos um povo abençoado pelo Senhor, um povo transformado por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E é aí que eu preciso dizer um para o outro, vamos estar juntos, vamos buscar diante do Senhor que essa maravilhosa luz do Senhor se manifeste nas nossas vidas, dando-nos condições de estarmos buscando a bênção do Senhor, dizendo assim, olha, nós somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. Olha o capítulo 5 do texto que nós estávamos lendo, que era o versículo capítulo 7. O capítulo 5, ele fala da fragilidade que nós temos. Somos frágeis, como pecadores, como pessoas passíveis a um vírus, passíveis a sermos acometidos por diversas coisas. E no capítulo 6, Paulo mostra que o cristão anda muito egoísta e não busca um nível de compreensão da vontade de Deus. E quando ele chega no 7, ele se torna um camarada preocupado e abatido com tudo aquilo que está acontecendo. Uma igreja que sem comprometimento, uma igreja que tem tudo, mas não tem nada, por falta de compreensão da verdade eterna do Senhor. E é justamente aí que nesta manhã eu quero refletir com você. Diante das tribulações que eu e que você estamos passando, nós necessitamos compreender o melhor de Deus para as nossas vidas. Precisamos compreender o melhor de Deus para o meu e para o seu coração. Buscarmos orar para que nós passamos a perceber a vontade de Deus. Hoje, nesse momento, muitas pessoas estão nos seus lares, orando com suas famílias. Isso não deve ser algo somente em momentos de crise, mas deve ser rotina nas nossas vidas. A leitura, a oração em família é prática
que nós não podemos deixar de fazer. Por isso, conclamo você nesta manhã. Não permita que o abatimento roube a paz e a alegria do seu coração. Mesmo sem estar junto com os irmãos, você pode se alegrar no Senhor. Você pode buscar diante de Deus a paz que somente o Senhor pode conceder a você. E é justamente isso que eu quero neste momento orar por você, pedindo a Deus que te dê sabedoria, que dê a você condições de estarmos juntos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por cada um dos Teus filhos que estiveram conectados conosco, os de perto, os de longe. Ó Deus, cada um deles, ó Deus, nós queremos neste momento agradecer, ó Pai. Agradecer, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, isolados em suas casas, ó Deus, sem poder, ó Deus, congregar, mas que eles possam, ó Deus, perceber que são a igreja do Senhor e que podem, ó Deus, congregar com suas famílias e se alegrar, ó Deus, através de Tua palavra. Que juntos nós possamos, ó Deus, buscar entendimento da Tua palavra e compreender que juntos somos mais fortes. Abençoe, ó Deus, cada um dos Teus filhos que estão conectados conosco, Senhor. Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esses irmãos, ó Deus, que estão conosco, participando. Eu quero aqui, ó Deus, mencionar a irmã Diná, ó Deus, a irmã Leia, ó Deus, os irmãos da família Prado, ó Deus, a família do irmão Aparecido, Deus, nosso amigo, ó Deus, e cada um membro da igreja que estão ligados conosco. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, esses irmãos, livrando-os do mal, repreendendo toda angústia, seja externa ou interna, seja um abatimento, ó Deus, produzido pelos nossos próprios sentimentos, ou uma perseguição, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dos teus filhos e dar para que eles possam olhar para a tua palavra e buscar diante do Senhor a paz e a alegria. Que nessa manhã você possa continuar buscando a palavra do Senhor, buscando o Deus eterno, e que juntos nós possamos estar trabalhando para o reino do Senhor. Jesus está vindo. Não permita ser abatido, angustiado, atribulado por qualquer outra circunstância, mas creia que Deus está contigo. Tenha um bom dia e que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Quero convidar você para que à noite, às 19h30, você possa estar conosco, juntos, para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço no coração e até a próxima live.